Guerreiros Libertos de Zion, muito boa noite. Pessoal, eu ia fazer um tema nesse podcast aqui, mas aconteceu uma coisa durante a semana uma situação, né, que eu precisava trazer aqui no canal para vocês, né? Como todos vocês sabem, né, eu postei um podcast sobre esse colega lá da que treina comigo, né, na mesma academia. O Kleber, né? O Cafajeste. Eu vou contar uma situação aqui na qual o meu comportamento como MGTOW como é que eu posso expressar isso? O meu comportamento como MGTOW fez com que ele quisesse agir da mesma maneira, né? Eu não fico mandando, pessoal, Red Pill à torta e à direita, né? Não fico, como é que eu posso dizer, espalhando isso, nem me autoafirmando, nem nada. Tanto é que vocês vão entender no decorrer do relato aqui, né? Para essa narrativa, eu vou precisar colocar sim, quatro personagens, né? Então vai ser o Kleber, que é esse colega em questão. Aí tem o sobrinho do Kleber, que eu vou chamar ele aqui de Júnior, né? Chamar ele aqui de Júnior. Aí vai ter a Modernete, né? Que eu vou. Não é nem Modernete, né? Eu vou chamar ela de Balzaca, né? A Balzaca, que eu vou chamá-la aqui de Valdirene. O nome dela vai ser Valdirene. E o último personagem, né, dessa narrativa vai ser o gay, que eu vou chamá-lo aqui de Rubens. Também nem lembro qual que é o nome dele. Ele já parou de treinar há um tempo e eu não conversava com ele. Aí vou chamá-lo de Rubens aqui. Então, galera, aconteceu o seguinte. Essa Balzaca aqui, a Valdirene, ela é uma mulher de aproximadamente os seus 45 anos, né? Já tá bem, já passou da wall, já bateu em duas walls, mas por ser uma mulher, né, que treina com uma certa dedicação e tudo mais, ela ainda consegue ter um corpinho assim, é, ajustado, né? Vamos dizer assim, não é bonito, mas ela tem as suas vantagens que o treino propõe, né? Eu não sei há quanto tempo ela treinava, não sei se ela vinha em outro horário, mas ela começou a vir no mesmo horário que eu, né? E o que que aconteceu? Ela veio junto com esse Rubens aí, o gay, né? E o que aconteceu? Esse gay aí, ele começou a dar em cima, né, de alguns do pessoal lá, até mesmo de mim. E o que que houve, né? Ele ficava observando todo mundo lá. Era uma coisa que começou a incomodar muitos ali, né? Então o que que ocorreu, né? Esse sobrinho do Kleber, o Júnior, estava passando numa praça aqui da minha cidade, onde no determinado horário é, se acumulam, né, muitos Zé Droguinhas, né? Mas pelo que eu conheço um pouco do Júnior, né, ele é típico aquele beta é, incel, né? Ele não é um cara de boa aparência, é magro e sei lá, né? E então, o que que aconteceu? Esse Rubens viu o Júnior, né, passando por essa praça
em meio a vários Zé Droguinhas. Aí o que que aconteceu? Ele, ele relatou isso pra Valdirene, que o Kleber já tinha pegado a Valdirene, né? Isso eu vou contar em outro podcast. Aliás, esse era um dos temas que eu tinha proposto, né? E o que que aconteceu? O esse Rubens e a Valdirene foram falar com o Kleber. Ó, oh, eu vi o seu sobrinho lá no meio dos noia, que não sei que e não sei que lá. Aí o Kleber virou e falou assim: "Ah, mas você viu e aí? E daí, o que que você tem a ver com isso?" Aí eles: "Não, mas é pra você tomar cuidado, que não sei que." Aí o Kleber falou: "Olha, meu amigo, você nem conhece meu sobrinho, né? Você também nem me conhece. E você veio fazer fofoca do cara? Pô, não, que não sei o que, né?" Eles começaram meio que discutir e acabou que deu uma pequena treta. E esses dois pararam de se falar, né? O Kleber com o Rubens. E ele também parou de pegar a Valdirene, né? Aí, é, qual que foi o galho da vez, né? Aparentemente, o Rubens parou de andar com a Valdirene, porque ele passou um período sem andando com ela, indo treinar, aí de repente ele sumiu do nada, né? Aí o que que acontece? A Valdirene, depois de alguns meses, né, que o Rubens não veio mais treinar, recentemente ela veio puxar assunto com o Júnior, né? E essa semana aconteceu o quê? Ela veio puxar assunto com o Júnior e o Kleber, só que o Kleber, ele, por ser um cafajeste, né, com experiência com mulher, ele já é mais ligeiro, né? Ele já é mais esperto, né? Aí o que que acontece? O que que acabou acontecendo, né? Quer dizer, perdão, pessoal, o Kleber, ele começou a notar que quando ela ia conversar com o Júnior, ela olhava para ele com um olhar assim, de desprezo e tudo mais, né? Aí ele percebeu isso, né? E veio me relatar: "Ó, Zion, eu fiquei com muita raiva do meu sobrinho, porque a Valdirene, por mais que ela tá vindo aí de graça, né, tentar conversar com a gente, né? Antes, quando ela ficava com aquela palavra no diminutivo do animal Bambi, né? Que eu tenho medo de censura, pessoal, então vou usar essa analogia aqui. Ele virou, pessoal, e falou: Ó, ela olha pra ele de um jeito mó arrogante, mó. É, co- como se tivesse pena, como se ele fosse um coitado. E ele ainda fica trocando ideia com essa mina, mano. Aí a gente chegou perto lá do Júnior, né? A Valdirene não estava perto, né? Óbvio. E começamos a aconselhá-lo: olha, né? Se a mina é arrogante, né? Não deixa ela. Depois não tem a dó dela, né? Depois dela vir querer se aproximar e tudo mais, né? Porque, pessoal, quando aconteceu esse episódio aí da fofoca do Rubens, era notável que a Valdirene desprezava, né, o Júnior, né? Então, foi uma situação assim muito chata, né? Eu acho que o Júnior, ele é um cara até meio assim bonzinho demais, porque ele não trouxe de volta a lembrança do ocorrido, fazendo, né, com que essa situação de agora ocorresse.
Tá, mas vocês devem estar se perguntando, mas aonde entra o comportamento migtal nisso tudo? Vou, vou, vou chegar lá agora. Em meio a. Depois que a gente conversou com o Júnior, né? é, o Kleber me relatou assim: é. Deixa eu lembrar exatamente aqui a fala dele. Eu acho que a gente não tem que deixar a mulher fazer a gente de idiota, né? Se ela não vai com a nossa cara, a gente não pode deixar isso por isso mesmo, né? Tem que devolver o desprezo a quem nos despreza. Aí ele falou uma coisa que ele já tinha falado antes pra mim, né? Ele falou: ó, Zion, você é um cara de mó postura, sempre de boa, tranquilo, na sua, né? Aí ele falou assim: às vezes tem mulher que vem comentar comigo: esse seu amigo aí não fala comigo, né? Às vezes nem olha na minha cara, não dá bom dia. Aí eu fiquei surpreso com o que ele falou, pessoal. Nem sei se realmente ele falou isso, mas como o Kleber sempre é muito sincero, né? Eu acredito que ele realmente tenha falado isso pra ela, né? Mas ele virou e falou bem assim, né, pra uma delas: olha, é o jeito do cara. É, ele é na dele, reservado. Se você pegar pra trocar ideia com ele, ele conversa com você. Se ele vê que você não fala nada, ele também não vai falar. E é a forma dele, a personalidade dele. Aí ele falou assim: pessoal, eu acho que eu vou começar a ser igual você, Zion, porque é, às vezes você quer ser simpático, né, com uma mulher, né? Você quer trocar uma ideia, às vezes não é nem pra pegar, sabe? Mas só pra você conversar mesmo, né? Tranquilo, numa boa. Aí ficam elas com toda essa arrogância, todo esse nariz empinado. Eu vou ter que começar a fazer igual você, né? Porque tá ficando uma coisa grotesca hoje em dia, sabe? E pessoal, eu fiquei impressionado, galera, de ouvir isso de novo, né? Praticamente pela segunda vez aí de um Blue Pillsaço Cafajeste, cara. Pra vocês verem, pessoal, como o comportamento das modernetes, né, tá de certa forma grotesco, né, de se suportar, entendem? E assim, o Kleber, ele tem muitas histórias aí de cafajestice, de coisas que ele me contou, né? Pessoas aí que ele pegou da academia. Só da academia acho que dá uns. Já dá um mês de conteúdo aqui. É fogo. Mas. É pra vocês verem, né, pessoal? Normalmente o que a gente mais vê é, é assim, manginas que pode acontecer o que for, que vão continuar se dobrando para mulher, que vão continuar e tal, mas é, eu queria poder, eu queria que a gente realmente pudesse redipilar assim, de certa forma, né? Mas devido à realidade, eu nunca tentaria redipilar ele por causa da realidade que a gente já sabe qual é. Mas assim, só de ver que o MGTOW, né, a filosofia MGTOW, ela tá no caminho certo, eu fico contente, pessoal, porque quando você entra, né, quando você
é redipilado pela primeira vez, né? E começa a seguir o estilo de vida da sigla e tudo mais, às vezes pode ocorrer da sua mente, né, devido a estímulos externos, né, também muito pela questão do relativismo, né. Então tem aquelas pessoas assim, quando você tem pessoas que tem alguns MGTOWs que são mais escancarados assim, e tem outros que aconselham que você é, dê de louco, né? Meta o Blue Pill, né? Porque, por exemplo, quando você relata para algumas pessoas que sofreu muito e não quer mais saber, né, de relacionamento e tudo mais, todo mundo já entra com o discurso do relativismo. Não, mas é que nem todo mundo é assim, né? Não, mas é que não era a pessoa certa. Não, mas então tem toda essa manipulação assim, tentando te deixar tendencioso a continuar procurando. Então você sai de um relacionamento pro outro, pro outro, pro outro, pro outro e fica pulando de galho em galho, que esses galhos eles sempre caem, sabe, pessoal? É complicado. E assim, o mais engraçado é que com essas situações do dia a dia ocorrendo, né, a gente praticamente quase nem vai precisar ter canais MGTOW nem Red Pill, porque as próprias modernetes, né, as próprias mulheres, elas já estão dando a letra da sua arrogância, da sua prepotência, da sua irritadicidade e logo logo não vai ser necessário ter canais MGTOWs. Eu tô falando isso, pessoal, mas é meio que num sentido figurado, tá? Não que os canais MGTOW tem que acabar. Não, tô falando isso não. Né? Tô fazendo só uma analogia aqui, tá? Porque você vê uma Balzaca já de 40 e poucos, né, agir desse jeito, né? E assim, eu considero essa Valdirene aí, ela é uma nota, deixa eu ver, 5 vai, 5 arrumada, né? Sem estar arrumada é 4. A única coisa que sustenta alguns pontos nela seria o corpo, né? Ela tem algumas partes do corpo que o treino favoreceu, né? Mas de rosto, pessoal, eu acho que o que desce muito a nota dela é o rosto. Você já vê que é um rosto de mulher velha, sabe? Por mais que. É como dizem os memes maromba, né? É. Quando você tá shapeado, mas não consegue treinar a cara. Então, é, ela não consegue esconder, né, no seu rosto a essência da verdadeira idade dela, né? Então, pessoal, vocês veem como o real exemplo das próprias modernetes aí, como elas tratam o homem comum, o homem simples, né, o homem trabalhador de salário comum, né, que não possui uma beleza de shed, sabe, pessoal? É realmente assim uma pouca vergonha, sabe? Parece que essas mulheres não receberam educação em casa, sabe? Assim, eu vou ser bem honesto assim com vocês, pessoal. Mesmo na época que eu era Blue Pill, né? Eu nunca tratei mal uma mulher feia, sabe?
porque por mais que eu não tivesse interesse na parte física dela, eu recebi educação na minha casa, sabe? É, eu, eu consigo tratar uma pessoa com empatia de um ser humano sem precisar sentir atração física por ela, entendeu? Não que eu vou ficar bajulando, né? Mas eu acho que o mínimo de respeito que você pode proporcionar para a pessoa já ajuda, sabe? Então a Balzaca vai fazer isso com o rapaz, sabe? E, e ainda depois que fez fofoca dele junto com o outro, ainda depois vem querer puxar assunto, puxar conversa, na maior cara de pau, sabe? É uma coisa assim ridícula, né? Claro que talvez, pessoal, alguns de vocês vão falar, mas o cara não tinha que ter dado corda também, né? Mas, pessoal, é um rapaz novo, não sabe das coisas, está na Blue Pill, né? Por ter um tio como o Kleber, né? Com certeza deveria estar mais ligeiro, né? Mas tá aprendendo, pessoal. Eu acho que é um cara que tá engatinhando assim em alguns dos aspectos aí da vida, né? Então, pessoal, é isso, né? Eu me senti orgulhoso, né, de certa forma, na qual o meu comportamento como migtal foi reconhecido, né? Eu acho que eu me orgulho muito, sabe? Porque eu consigo passar meio que desapercebido e acho que o meu jeito assim de de ignorar essas mulheres, né? Ou igual ao último podcast, é, ser um pouco ríspido assim quando elas que tentarem fazer um primeiro contato, né? Isso ajuda bastante, né, a mantê-las longe, né? Então eu acho que o desprezo e a rispidez são as melhores armas para afastar mulheres também, né? Você não precisa andar igual um mendigo, né? Você não precisa fingir de gay. Eu acredito que essa estratégia tem dado certo para mim, né? A rispidez e o desprezo são coisas que têm funcionado para mim. Eu sei que alguns vão argumentar que ela pode querer se vingar e tudo mais. É difícil, pessoal. Sério, por mais que, mas e se ela querer te chamar a polícia? Não, porque quando eu acredito, eu vou falar pela experiência que eu tenho utilizando essa tática, né? O máximo que elas fazem é ficar resmungando para você ouvir, tipo criança, sabe? Mas dificilmente acredito que chegue à justiça, né? De certa forma. Se tem funcionado até hoje, né? Então é porque deu bom aí pra mim, né? Bom, pessoal, eu ia gravar outro tema, mas essa situação me chamou muita atenção na minha semana, né? Então eu tive que compartilhar aqui com vocês, né? O podcast até passou um pouco do tempo médio aí, né? Nos quais eu tento deixar um podcast bem rápido, né? De certa forma, no máximo aí 15 minutos, que é para não ficar maçante de ouvir, né? Mas era isso por hoje, né, pessoal? Obrigado aí, deixem seu like, comentem sobre o caso, né? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, bate no sino e até a próxima.